Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Resenhando, o seu podcast semanal sobre coisas maravilhosas, espirituais, coisas que realmente vão edificar a sua vida. Todo sábado às 15 horas temos sempre um episódio novo aqui no canal Adventistas Amazonas. E eu sempre estou muito bem acompanhado do meu parceiro aqui de apresentação, de podcast, Pastor Lucas Igor. Pastor Lucas Igor, seja muito bem-vindo. Como é que você está, meu querido? Graças a Deus estou muito bem, Pastor Felipe. Muito animado com o nosso podcast de hoje. Que a gente tem um convidado muito especial aí, né, Pastor Felipe? Um homem de Deus, uma pessoa que é muito dedicada na obra e que é uma inspiração para a nossa fé. Nós temos a alegria de receber hoje aqui nosso querido amigo, o irmão Olímpio Queiroga. Tudo bem, irmão? Tudo bem, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo convite e espero poder ser parte de um momento muito especial. Amém. Que legal, que legal. Seja muito bem-vindo, ali. Para mim é um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Depois vocês vão saber um pouquinho mais por que eu admiro tanto esse homem de Deus aqui. É isso mesmo. Nós admiramos. Exatamente, exatamente. E lógico, para começar isso aqui, a gente sempre reforça para você aquilo que a gente tem falado nos últimos podcasts. Você sabe que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas todo dia os pastores começam o podcast falando sobre essa questão da educação, mas é justamente o ensino pedagógico que diz que a gente aprende pela repetição, né? Então a gente está repetindo para isso ficar gravado na sua cabeça. É muito importante você valorizar a educação dos seus filhos. Você que é adolescente, você que ainda está estudando, pode falar para o seu pai, para sua mãe que você quer estudar num lugar onde você sabe que você será preparado não apenas para ter uma carreira profissional de sucesso, mas também será preparado para a vida eterna. Por isso que a educação adventista, a gente diz que ela é muito além do ensino, porque ela ensina valores que vão te ajudar a ser uma boa pessoa aqui, mas também que vão te preparar para o reino que Deus está preparando para nós, não é verdade, pastor? É verdade, é isso mesmo. A educação adventista, ela vai desde o ensino básico até a pós-graduação. E aqui em Manaus, ou até em todo o Brasil, são várias unidades espalhadas aí pelas nossas cidades. Educação Adventista, Escola Adventista. Então, aqui embaixo, aqui, você que está em Manaus, vai aparecer aí o telefone para você entrar em contato, procurar saber onde tem uma unidade mais próxima da sua casa, ou melhor para você, procurar saber valores e também fazer logo a inscrição, matricular seu filho para que ele possa aí se desenvolver bem aí numa boa educação de qualidade. E a educação superior também acontece na educação adventista. Com certeza. No processo presencial, nós temos várias faculdades espalhadas pelo Brasil e também no processo, no modo EAD, Educação Adventista à Distância. E aí eu queria te apresentar aqui alguns cursos para você fazer em EAD, por exemplo, pedagogia, marketing, jornalismo, letras, produção multimídia, produção publicitária, publicidade e propaganda, secretariado e várias outras faculdades que você pode fazer do conforto da sua casa, no seu computador, usando a sua internet, e vai ser algo assim muito maravilhoso, porque você não vai precisar se deslocar para ir para lá, voltar, vai economizar tempo, economizar dinheiro, e sem contar que o custo dessa faculdade é muito mais barato e vale a mesma coisa que uma faculdade presencial. Pode ficar tranquilo. Com os melhores professores, né? É isso aí, com os melhores professores do Brasil. E também vai estar passando aqui também o telefone para você entrar em contato e aí se matricular e fazer até mesmo uma pós-graduação. Temos várias pós-graduações e você pode escolher uma e estudar para se qualificar ainda melhor para o mercado de trabalho e ser um profissional de excelência. É isso mesmo. E já quero dizer para você que você deve já clicar aqui no like, já compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito daquilo que a gente vai conversar aqui. Porque a gente tem a alegria de receber, como eu disse, o nosso querido amigo Olímpio. E aí, Olímpio, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, né, Olímpio? Olímpio, você tem uma experiência, uma história de vida muito bonita. Foi por isso, inclusive, que a gente chamou o Olímpio aqui, né, pastor Felipe? Porque o irmão Olímpio, para quem não sabe, ele é um grande missionário, um grande servo de Deus, sempre discipulando pessoas. Por onde você vai aqui em Manaus, sempre tem alguém que foi discipulado pelo Olímpio, né? E Olímpio, conta um pouquinho pra gente da sua história. Você é daqui de Manaus, não é? Como que veio parar aqui em Manaus se não é daqui?
Eu sou um sertanejo, né? Um sertanejo, nordestino sertanejo. Olha aí. Nascido em Cajazeiras, na Paraíba. Nasceu lá na Paraíba. É. Onde fica Cajazeira? Cajazeiras fica no extremo oeste do estado da Paraíba, Ok. Extremo Oeste. né? E fica lá no limite com o Ceará. Na verdade, eu nasci em Cajazeiras, mas com 1 mês de idade fui morar em Souza, na Paraíba. E lá vivi até os 10 anos de idade. Aos 10 anos fui para João Pessoa, onde vivi até os 23 anos. João Pessoa, inclusive, Onde que é uma me cidade formei muito também. bonita, né? É linda. É lindo. É uma cidade linda, né? E você ficou lá até os 23 anos? Até os 23 anos. E você se formou lá? Me formei em João Pessoa, na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Paraíba. Em que é que você se formou, Olímpio? Eu sou dentista, sou cirurgião dentista. Olha aí, que benção, hein? Que legal. Formado Quantos em anos João já? Pessoa. 38 anos. Agora em abril, vou completar 38 anos formado. Olha aí, dentistas, olha. 38 anos na mesma profissão. E até eu perguntei para ele aí, atende ainda em consultório ou já virou, sei lá, alguma outra parte da marcha odontológica? Não, atendo em consultório ainda. Na cadeira. Eu sou funcionário público, né? Tenho o emprego público na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, onde sou aposentado, me aposentei ano passado. Outro passado. Estou começando a usufruir desse benefício, né? Via Maravilha. aposentadoria. Onde tirei plantões em pronto-socorro e tudo mais. Mas também tenho meu consultório particular, sempre tive meu consultório particular, onde eu me divirto. A odontologia é maravilhoso, eu realmente. E a família, Olímpio? Fala um pouquinho pra gente da sua família. Eu sou um cara que casou bem jovem, né? Eu É. casei aos 20 anos de idade, Ó, com a orfideia, amor da minha vida, Fica já a declaração, amor da né? minha juventude. Conheci a orfideia aos 15 anos de idade, ela tinha 13. Nossa. 15 e 13. É, fazíamos a 7ª série na Escola Polivalente Sesc Centenário. Uhum. E aí namoramos por 5 anos. Olha. 5 anos. Aos 20 anos a gente casou. E, pela graça de Deus, temos 4 filhos desse relacionamento, Legal. Olha aí. que são o José Olímpio Neto, que mora em Manaus, o Estevam Queiroga, que mora em Florianópolis, o Rubem Olímpio Silveira de Queiroga, que mora no Canadá, e a Ana Débora, que mora em Manaus também. Olha aí. Que legal. O Rubens é o famoso Rubão, né? É, o Rubão, foi um Rubão. Muito querido, né? Aliás, seus filhos são extraordinários, né? Não, cada um mais seu modo, né? Não é igual. Não. Cada um tem suas peculiaridades, né? É verdade. E eu sou muito grato a Deus por esses filhos. Eles me dão muita alegria. Que legal. Que bênção. E Olímpio, você falou que com 23 anos você se formou lá em João Pessoa, mas a gente tá aqui em Manaus, Olímpio. O que aconteceu que você viajou aí uma boa parte do país e veio parar aqui no norte do Brasil? Isso vem de longe, né? Primeiro, casar tão jovem é uma coisa que tem que explicar. A gente se apaixonou e foi uma coisa muito bonita o que aconteceu entre nós. E à medida que o tempo foi passando, eu nunca gostei de estudar, né? Nunca gostei de estudar. Você é um ser humano normal, então. Um ser humano normal. Às vezes meu filho fala assim, pai, não quero estudar. Meu filho também não queria, ele só não quer estudar. E conheci a Orfideia e ela é muito dedicada aos estudos, sempre foi muito dedicada, sempre destacou pelos estudos. E eu, vagabundo, assim, passando só por misericórdia. Mesma coisa eu e minha esposa. Mas aí teve um tempo que eu comecei a perceber assim que eu estava apaixonado e, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tô apaixonado por essa menina e eu não tenho futuro, eu não tenho futuro nenhum. Tudo que eu tinha na vida era uma calça jeans e uma sandália havaiana e uma camiseta, naquele tempo uma blusa cacharel. Meu pai fala disso aí. Não, é claro que eu tô brincando, né? Tem mais coisa. Porque, mas assim, o que eu tinha era a estrutura que o meu pai criou para a família dele, não era a minha estrutura, né? E eu olhava assim para ela e dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer?
essa menina aqui, eu sou apaixonado por ela. Se eu quiser ficar com ela, eu vou ter que oferecer para ela pelo menos o que o pai oferece, né? Eu não posso colocar ela numa aventura onde ela vai viver pior comigo do que vivia em casa. É verdade. Aí isso começou a me despertar a necessidade de estudar. Primeira coisa que eu percebi é que eu não ia passar no vestibular. Depois de um certo tempo, estudando e tudo mais, eu digo, eu não vou passar no vestibular, não sei nada de inglês. Não sou um aluno que se destaca nas demais matérias, assim, já estava começando a estudar um pouquinho mais, mesmo assim não me destacava. Aí eu digo, vou estudar inglês. E fiz um intensivão em 2 anos, eu não sabia nem conjugar o verbo to be, né? E em 2 anos eu comecei a fazer curso de férias, curso normal, curso de férias, curso normal. Em 2 anos eu estava com 4 estágios numa escola de inglês. Olha aí. E aí eu gabaritei a prova de inglês no vestibular. E passei no vestibular e ela não passou. Fizemos os 2 para odontologia. No primeiro vestibular ela não passou. Aí, mas no segundo ela passou. E aí começamos a faculdade juntos. Mas aí ela engravidou na época, né? A gente não se programou para isso. Quando eu menos esperava, estava eu com 20 anos de idade, ela com 18, grávida do nosso primeiro filho. E já estavam na faculdade? Já na faculdade. Ok. Já na faculdade. Os 2. Isso Aí, do neto, então. o neto. O neto foi um pioneiro. Inclusive, deixa eu já aproveitar, Dr. Felipe, já convidar Neto. Separa um momentinho na sua agenda para você gravar com a gente aqui também. Verdade. Muito talentoso. E o Estevam, Queiroz, quando estiver aqui em Manaus também, pode também vir aqui. Viu? Exatamente. Sim. Pois é. Aí eu digo, agora eu vou ter que casar, né? Vou ser pai, não dá mais para postergar. E aí casamos. Meu pai foi um amigão, um companheiro, porque quando eu casei, eu conversei com ele, estava disposto a largar a faculdade para ir trabalhar, né? Sim. E ele ficou muito chateado comigo por causa desse negócio de casar precocemente, né? Sim. E eu digo, pai, eu já estou com um plano na cabeça aí, vou parar a faculdade, vou estudar, vou trabalhar, porque eu vou casar. E ele disse, não, continue seus estudos e eu vou ajudar você nesse período de falta. E aí ele realmente me ajudou. Que beleza. Ele me manteve, a minha nossa ideia, ele nos manteve até o neto nascer e até colar grau. Foi meu amigão que manteve, né? Eu sou grato demais a ele. Ele não precisava ter feito tanto, mas fez porque me amava, né? É verdade. Né? E aí casamos, tivemos o nosso primeiro filho, e aí a gente... Eu, antes de me formar, a gente passou por uns momentos difíceis na gravidez do neto, porque a gente viu um garoto sendo espancado na rua por um policial. Naquele tempo não tinha tanta lei de proteção ao menor, né? Sim. E a gente viu um garoto sendo espancado no Mercado Central, lá em João Pessoa, por um policial com um cacetete. E a Alcideia começou a chorar, entrou em choque, assim. Como que a gente ia colocar um filho no mundo tão mal? Como é que ia ser isso? E ela ficou muito angustiada, e eu também, imaginando que um dia podia ser um filho nosso passando por uma situação dessa. Sim. E aí a gente começou a questionar, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse, né? Isso tudo evoluiu como um tijolinho, né, que foi colocado na nossa conversão. A gente começou a despertar para a necessidade de conhecer a Deus a partir desse evento. É mesmo, né? Aconteceram outras coisas que também contribuíram, mas esse foi o ponto de partida. Foi quando a gente começou a orar pelo nosso filho, que a gente começou a sentir a necessidade de Deus. Até então vocês não eram muito religiosos. A minha esposa, nós éramos de formação católica, né? Mas os pais da Alcideia tinham se convertido numa igreja neopentecostal, mas ela não continuava assim... Indiferente, é isso aí. Era católica, como diz, não praticante, né? Sim. E eu era de uma família católica também. A minha mãe, uma católica muito, muito atuante no movimento carismático. E eu acompanhava ela na medida do possível. Só. E aqui e acolá
ela dizia, meu filho, leia a Bíblia, mas o problema da Bíblia na época era que ela me dava muito sono, que eu não entendia nada do que eu lia, né? Aí eu ia tentar ler e dormia. Mas eu tinha vontade de conhecer a Deus, só que eu não tinha ainda encontrado, não tinha conseguido despertar para uma forma de conhecê-lo mais próximo, né? E aí a gente tinha assim, o desejo de conhecer a Deus, a gente até rezava junto, mas não tinha uma atividade religiosa mais formal. Sim. Mas eu, sem querer interromper, é o seguinte: como é que o senhor veio parar em Manaus? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aí. Tá certo. Como é que você se converteu e tal, mas como que você veio parar aqui? Pois é, quando depois de 2 anos de casado, colei grau, eu fiquei assim ansioso para trabalhar, né? Eu já trabalhava, na verdade, porque eu era professor, eu ensinava inglês e ensinava química, ciências. Rendeu bem o Não, mês. Não. rendeu bem. Lá mesmo na escola, na época que eu fiz, eu já tinha feito um teste para ser professor lá mesmo no curso, né? Olha aí. Mas Aluno prodígio. É isso que não gostava para estudar, viu? aí eu dava aula, meu O amor não faz, né? Isso não, é verdade, isso eu reconheço. Olha aí, fica uma dica para você solteiro que tá namorando, querendo casar, né? E não sabe como. Meu amigo, olha aqui, ó, exemplo vivo. Ele também não gostava de estudar, mas o amor era tão grande que ele falava, tem que dar meu jeito, tem que dar luz puro. É verdade. E um princípio, né, que o Olímpio falou aí, que é muito certo, né? Como que eu vou tirar a minha esposa da casa dos pais dela para dar para ela menos do que o que ela tinha lá? É verdade. E isso é uma coisa que o jovem tem que ter muito na cabeça, né? Você está constituindo uma família, claro, vocês vão progredir com o tempo, mas é necessário ter uma programação para que isso aconteça, né? Porque pior do que nunca ter tido é você ter e perder, né? É muito difícil a pessoa sair de um conforto para uma situação, Verdade. né, inferior. Pois bem, aí eu já trabalhava, já dava aula e ganhava algum dinheiro, mas só dava mesmo para sobreviver, nem para sobreviver, meu pai me ajudava, como eu falei para vocês. E aí, colei grau, digo, agora eu preciso trabalhar. E a primeira coisa que eu fiz foi ir embora para o Maranhão, sair de João Pessoa para São Luís do Maranhão, onde, com a ajuda do meu pai, que me deu o primeiro equipamento do consultório, montei o primeiro consultório lá em São Luís, no canto da Fabril, Olha aí. eu lembro até hoje. E ali eu exerci ainda odontologia por alguns meses. Quando um dia, conversando com a esposa do meu pastor, da igreja do Monte Castelo lá, ela me falou que tinha uma irmã que morava no Amazonas. Eu digo, eu sempre quis conhecer o Amazonas. Eu quando me converti, o primeiro contato que eu tive com o Amazonas foi quando me converti, porque me falaram das luzeiros, né? Eu digo, eu tenho muita vontade de conhecer o Amazonas, de conhecer uma lancha luzeiro e tudo mais. Ela disse, olha, eu tenho uma irmã que mora lá, se você quiser eu posso fazer um contato. Lá eles precisam de dentista. Olha aí. E aí ela fez contato com a Roseli, a irmã a Rosene, era o nome da esposa do pastor Robson, que era distrital lá do Monte Castelo na época. Fez contato com a irmã dela, chamada Roseli. E a Roseli, eu liguei para a Roseli e ela disse, olha, vou falar com um amigo meu aqui, naquele tempo não tinha concurso público, era só contrato. Sim. E aí ela falou, o cara disse, olha, se ele quiser vir hoje, pode vir que eu contrato ele. E tu nunca tinha vindo aqui? Não sabia nem. Eu só conhecia o Amazonas pela Globo, né? E a Globo só mostra mato, não tinha nada. Parece até um monte de índio, né? E não é nada a ver com o Amazonas, nem tampouco com Manaus, né? Sim. Manaus, pois bem, aí eu fui contratado pela Secretaria de Estado de Saúde e fui, então, trabalhar em Maués. Maués. Terra do Guaraná. Terra do Guaraná. Vim pra cá sozinho, inicialmente. Depois de 3 meses, mandei buscar a minha família. E estamos aqui. Maués, Itacoatiara, Manaus. Olha aí. E aí, quanto tempo já de Amazonas? Eu cheguei em 18 de dezembro de 85. 38 anos. Por aí. Recém-formado, né? Maravilha. 38 anos aqui em Manaus, essa terra boa.
Meu amigo, temos mais coisas para te perguntar aí, porque a conversa vai ser boa aqui. Mas eu queria te falar o seguinte: você que está nos assistindo aí agora, fica ligadinho com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar com o nosso irmão Olímpio, trazendo para vocês aqui a história dele de conversão. Como é que ele se converteu? É uma história linda. E eu queria te convidar para você ficar ligadinho aí, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Maravilha! Voltando aqui com o nosso podcast Resenhando. Que bom que você está com a gente. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Olímpio, nosso amigo e irmão, pessoa assim de primeira qualidade, está aqui com a gente hoje. É isso, Lucas? É isso mesmo, estamos aqui ouvindo as histórias de vida do Olímpio Queiroga, que inclusive agora vai contar pra gente um pouquinho, né, Pastor Felipe? Que na realidade esse é o motivo pelo qual principalmente a gente trouxe o Olímpio aqui. A história dele é uma história muito bonita. E o Olímpio contou aí no primeiro bloco pra gente que ele não era de uma formação adventista, né? Começou a se despertar para a parte espiritual no momento ali que ele foi ter seu primeiro filho. É a história lá do Enoque, né? Exatamente. Andou com Deus depois que teve filho, né? Mas e aí, o Olímpio, você... Como é que foi? Você começou como, assim, sua caminhada com Cristo, até você chegar à igreja adventista? Como é que foi isso aí? É interessante isso, porque a gente, na época, não percebe. E depois Deus vai mostrando as coisas. O versículo da Bíblia que mais me inspira está em Jeremias 31, versículo 3, né? No caso. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso é um versículo tão profundo, tão assim, ele passou a ser a tônica da minha vida. Inclusive na pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus diz que de longas datas, né? De longe se me deixou ver o Senhor, né? Então, de longas datas, o Senhor se mostrou a mim, em outras palavras, né? Dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu acho interessante o Deus do universo, com todo o poder que ele tem para impor, né? Ele diz que, ao invés disso, ele nos atrai. Atrair é uma coisa muito interessante, porque atrair é uma coisa, é uma conquista. Verdade. Né? Eu descobri que eu fui conquistado por Deus. Essa que é a verdade. É uma conquista amorosa que ele realizou na minha vida. Né? E isso se mostrou mais claro a cada dia. Por quê? Porque depois eu fui percebendo as peças do quebra-cabeça foram aparecendo e fui montando essas peças, e eu percebi como Deus cumpriu na minha vida também o que tem lá no Salmo 139, né? Que quando ainda era uma substância informe, ele já estava trabalhando na minha vida. Eu fiquei surpreso quando já depois de convertido, alguns anos depois de convertido, eu fui na minha casa e descobri uma verdade que eu não tinha conhecimento. Veja bem, quando eu era criança, naquele tempo não tinha televisão, né? Eu vim conhecer a televisão pela primeira vez num jogo da Copa, em 1970. E eu quase não vi o jogador. Ela falou: então não tem televisão, a opção era o rádio, né? E minha mãe, ela tinha radiola, que colocava historinhas infantis. 11 filhos, né? Ela tinha que ter alguma coisa para ocupar a gente. Ela tinha as novelas do rádio que a gente assistia, todo dia tomava banho, se arrumava para sentar, para ficar assistindo a novela do rádio, né? E também, outra coisa que ela fazia era os serões. Ela trabalhava serões, ela lia à noite para nós. Ela lia os serões, né? A gente chamava de serões as leituras que ela fazia à noite pra gente. Para mim, O serão mundo era da trabalhar à criança, noite. né? Por exemplo, o mundo é porque hoje, né? Tem outro sentido, né? Quem faz mais isso? O mundo da criança, ela lia todo dia histórias pra gente do mundo da criança. E ela tinha uma coleção de livros muito bonita que ela lia pra gente. E rezava o terço também, a gente rezava o terço todas as noites. Sim. E
Eu disse que não era muito ativo, mas eu tive uma formação católica sólida, né? Eu fui coroinha também, tudo. E a minha mãe, ela rezava o texto conosco, a família toda reunida rezava o texto, depois li serões. E aí, eu descobri, revendo os livros que ela lia para nós na infância, algumas pérolas, como os serões do tio Silas. O moço e seus problemas, a moça e seus problemas. A vida de Jesus. O que é que eu descobri? É que a literatura adventista foi colocada no meu lar. Rapaz, Quando eu era criança. Tá entendendo? Esses livros, Serões Tio Silas, O Moço Adventista, o Moço e Seus Problemas, A Moça e Seus Problemas, todos são livros antigos da nossa igreja. Olha, eu não conheço. Que você não conhece, que vocês são crianças, né? E algum comportou, chegou lá e levou esses livros, essa coleção, vários livros. E minha mãe já pegava o evangelho para mim através desses livros, lendo essas mensagens. De certa forma, Deus me preparou para receber a formação que ele me daria mais na frente. É verdade. Você está entendendo? Sim. Então ali a gente se reunia, ouvia aqueles conselhos, aquelas mensagens bonitas, tudo mais. E de alguma forma Deus foi sedimentando, não só na minha mente, meus irmãos também, que mais tarde converteram, né? Então, eu vejo Deus agindo dessa forma. Até que, uma vez casado, como eu falei para vocês no bloco anterior, né? Já com minha esposa grávida, eu vi uma criança apanhando de um policial e eu fiquei pensando no mundo em que eu ia colocar meu filho, né? Em outra ocasião, eu estava grávida também, ainda durante a gestação do neto. Eu estava grávida e nós estávamos na casa da mãe dela. E quando de repente entrou o meu cunhado chorando em casa. E todo mundo gritando na rua e a gente ficou sem saber o que era. E eu saí, né, com ela. Quando nós saímos, estava um desespero na rua, porque tinha um evento no céu, né? Quando eu olhei para cima, era como se fosse uma estrela, que ia aumentando, ficava o tamanho da lua, daqui a pouco aumentando, como se a lua estivesse sendo lançada em direção à Terra, porque era uma coisa, parecia um astro. E aí, o que eu fiz? Quando eu vi aquela coisa vindo em direção à Terra, eu corri, abracei minha esposa e levei ela para onde casa para proteger ela, né? Sim. Mas aquilo não bateu, não caiu nada em direção à Terra, não foi um astro que veio em direção à Terra. Aí eu voltei para lá de fora e vi que quando aumentava, que chegava a um certo ponto, se dissipava e surgia outro pontinho lá, como uma estrela que ia aumentando, e aí um atrás do outro. Aí eu vi que não estava vindo em direção à Terra, na verdade. E a minha sogra dizia assim: Jesus que está voltando, Jesus que está voltando. Aí eu parei e comecei a pensar: meu Deus, não foi Jesus voltando? Alguma coisa aconteceu, mas também não foi a lua que veio em direção à Terra. O que está acontecendo? Fiquei ansioso, né? No outro dia saiu no jornal. João Pessoa é vizinho do Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Norte tem uma estação de lançamento de foguetes chamada Barreira do Inferno. E eles faziam um lançamento de foguetes. E eles tinham lançado um foguete que tinha explodido. E isso gerou esses flashes de luz, né? E se explicou tudo. Houve acidente de automóvel em João Pessoa, muita coisa em João Pessoa por causa disso. Foi uma coisa que comoveu a cidade toda. Sim. Eu imagino que todo o Nordeste viu aquilo. Mas você sabe quando foi? Olha, o Neto nasceu acho que em 83. Deve ter sido em 83. Porque se não foi fim de 82, deve ter sido início de 83. Pois bem. Então, se explicou, né? Acabou o problema. Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Quer dizer que se fosse Jesus voltando, eu iria me desesperar e ia correr para dentro de casa, para me proteger dentro de casa. O que é que um telhado de uma casa vai proteger? Né? E a minha sogra estaria feliz porque ele está voltando e eu estaria fugindo. Aí eu comecei a questionar aquilo, sabe? Cenário, né, Olímpio? Inclusive, assim, lembra muito o texto de Apocalipse, né? Quando fala lá, quando
Jesus voltar, alguns se esconderão nas cavernas e nas rochas, né? É verdade? Cair sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, né? É. Mesmo talvez sem ter conhecimento claro, você viveu uma experiência que de certa forma retrata isso. Sim, sim. Foi muito impactante, muito impactante. Eu me lembro que o meu cunhado chorava como uma criança. Chorava como uma criança, né? Hoje ele é mais um dos nossos irmãos, né? Amém. Amém. Então, aí eu e minha esposa começamos a orar. A gente se ajoelhou só que tinha um problema. A gente via o movimento neopentecostal e não gostava da forma como ele era. A gente chegou a frequentar, a visitar algumas igrejas. E a gente achava uma coisa meio estranha, assim, sabe? A forma como adoravam. E ficava assim meio chocado com algumas coisas. A minha esposa, amamentando o neto, ela teve um abscesso na mão, porque passou uns dias sem amamentar e aquilo ali, o leite ficou preso e tudo mais. E aí, na época ela precisou fazer um tratamento e tudo mais, o pai dela levou a gente na igreja para o pastor orar, aí o pastor disse que era um câncer. E eu fazia faculdade e eu sabia que aquilo não era um câncer, Sim. né? E eu fiquei vendo aquilo, eu digo, que autoridade o cara disse aqui é um câncer? Precisa fazer isso para chamar atenção, né? Eu não gostava muito da forma. E aí a gente ficou preocupado, a gente queria conhecer a Deus, mas tinha muito medo. Eu me lembro que a gente orou junto, assim, Senhor, a gente quer te conhecer, mas não deixe que a gente seja enganado. A gente não quer ser enganado. E foi. Eu me lembro que um domingo, não, um sábado à noite, eu fui dormir tarde, eu tinha bebido um pouco naquele tempo, jovem, e gostava de beber alguma coisa. E no outro dia, quando eu acordei, no domingo, a auxiliar estava conversando com a vizinha da frente. Ela era filha de um senhor muito simpático, chamado Paulo Félix. Paulo Félix era um homem muito simpático. Ele era pedreiro, mas ele era de uma simpatia ímpar. Ele era pedreiro e também fazia faculdade já. Acho que ele fazia alguma faculdade para magistério, alguma coisa assim. E ele passava na rua, mas sempre cumprimentava todo mundo. Não tinha quem não gostasse do Paulo Félix. E eu não conhecia ele pelo nome, mas ele sempre falava muito feliz comigo. Eu gostava da pessoa dele, cumprimentava ele, era meu vizinho da frente. Sim. E aí ela estava conversando, aí eu cheguei e fiquei ouvindo a conversa e ela estava falando da igreja dela. E falando dos adventistas, que os adventistas tinham o projeto Luzeiro aqui no Amazonas, tudo mais. E falando do projeto Luzeiro, eu achei interessante uma igreja que se preocupava com saúde também. Sim. Nunca tinha pensado nisso, acostumado a ver religiões sempre ligadas só na parte religiosa, né? Uma igreja que se preocupa com saúde. Eu fiquei pensando, mas curiosidade, como é que é isso? Aí ela começou a falar sobre... Aí foi daí que surgiu minha curiosidade sobre o Amazonas, meu desejo de vir para o Amazonas. E aí, ela conversando, convidou essa ideia para ir à igreja. Sim. Né? E foi o primeiro convite que ela fez. A gente não chegou aí ainda. Mas depois de um tempo a gente foi visitar a igreja, eu não gostei. Não gostou, não? Não. Cheguei lá, tinha um quadro negro, um professor dando aula de matemática, não entendi nada. Matemática? A professora me perguntar de manhã. Fazendo conta. Fazendo conta lá. Já era 2030 de manhã. Essa é a igreja ou a escola? Mal sabia você, depois de um tempo era você que seria o professor, né? Aí saí assim, meio assim. Ela gostou demais, eu não gostei, porque ela gostava. Para quem não sabe, né? Essa profecia aí, né, pastor? Só para deixar um pouco claro, é uma profecia de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14. Onde fala lá que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E aí existe uma forma de interpretar esse texto, essa profecia, que a gente precisa pegar esse número, pegar datas e tal, e fazer conta, para você chegar no que realmente o anjo estava dizendo para o profeta Daniel, tá bom? Isso aí também é um outro estudo também aí. Mas eu achei boa, estou ali contando, chegou na igreja, era uma aula de matemática.
É por isso que ele vai ter uma aula de matemática. Eu não faço nada de estudar, né? Pois bem, aí, mas fomos muito bem recebidos, né? Ainda me lembro até hoje, Gregório, o nome do irmão que me deu um abraço. Olha ali, fiquei muito feliz. Ele chegou, nunca tinha me visto, me deu um abraço, disse que estava feliz que eu estava ali. Aquilo, eu digo, legal, a aula não foi boa, mas foi legal, né? Aí gostei do Gregório e o Paulo Félix nos ofereceu, no caso a Carminha, filha dele, ofereceu para a gente estudar a Bíblia. E o Paulo Félix foi dar estudo para a gente. O seu vizinho da frente. Meu vizinho da frente. Eu já tinha tido uma experiência boa com ele, que além de ele ser muito simpático, ele já tinha feito uma obra lá em casa, uma rampa para a nossa empregada tinha problema de locomoção e precisava de uma rampa para descer, para sair da porta da cozinha para o quintal. Eu mandei fazer uma rampa para ela. E aí o Paulo Félix foi lá e a gente já tinha se aproximado um pouquinho. Quando ele foi dar estudo para a gente, já não era um estranho, né? E aí começamos a estudar a Bíblia, mas o Paulo Félix sentiu que a demanda era muito grande, porque eu tava muito ansioso. Sim. Muito ansioso, eu queria muito aprender, né? E chegou um ponto que ele disse, agora vocês vão continuar, mas eu vou chamar o pastor para vir aqui dar estudo para vocês, porque ele vai conseguir atender melhor as suas demandas. Aí ele veio, o pastor Toniel de Carvalho, saudoso pastor Toniel de Carvalho, não sei onde ele anda, mas está no meu coração, deu estudo pra gente. E assim a gente recebeu a mensagem, né? Que legal. E se decidiu ao batismo. Olha que legal. E quando foi seu batismo, tu lembra? A data eu não sei, não. É a data do nascimento dos filhos. Por isso que ele não gostou da informática. Eu sei mais ou menos assim. Não lembro a data do batismo, não, mas foi em 83. O Neto já tinha nascido. Ah, então, ok. O Neto já tinha nascido. Olha, Você sabe, se ela tivesse aqui, ele até hora. Não sei nada disso. Ó, se deve estar assistindo aqui, eu falo, Deixa no comentário aí quando foi o batismo de vocês, por favor. aliás, um abraço para o Cideia também, que Deus abençoe você, irmão. E Olívio, aí você então começou agora. Aí nos convertemos juntos, né? Sim. Nos convertemos juntos e foi maravilhoso. A gente passou por uma experiência muito bonita de conversão. Que legal. E eu já comecei a dar estudo bíblico logo em seguida. É mesmo. Como é que foi isso aí? Você Rapaz, batizado? eu não sei, Deus me jogou nessa assim de um jeito tão interessante, né? Porque eu tava recebendo estudos ainda, recebendo a formação e já foi aparecendo gente para estudar a Bíblia, né? E a primeira pessoa que fez estudo bíblico foi justamente o vizinho do Paulo Félix, que morava ao lado dele desde que nasceu ali e nunca tinha recebido o estudo bíblico do Paulo Félix, porque nunca tinha surgido a oportunidade. Sim. Mas aí quando eu, que era jovem, me converti, parece que foi mais fácil e Despertou ele. aí dei estudo bíblico pro Williams, que até hoje está na fé, é um irmão lá em João Pessoa. Então você, na verdade, foi discipulado e enquanto estava sendo discipulado, já se tornou Já está discipulador. discipulando, não tem como, né? Aí já peguei pro William, ele se batizou e aí foi também a Verinha do lado, que morava ao lado, nossa vizinha, a gente foi... É como diz lá em Jeremias 33, é uma conquista, você já é amigo, você vai levando a mensagem, como é que você vai resistir a uma mensagem tão maravilhosa, né? É muito amor, não tem como você não, É verdade. de alguma forma, ser impactado, né? É. Aí eu comecei a dar estudos bíblicos, eu nem sei exatamente, assim, para quantas pessoas eu dei estudos bíblicos, porque eu acredito que tem mais de centenas de pessoas que já dei estudos bíblicos, mas assim, foram surgindo oportunidades e eu fui dando estudos bíblicos e fui aprendendo a dar estudo e sempre gostei de dar estudo, sempre gostei de visitar as pessoas. Aí fui para Bahia, onde não queriam me deixar ir para Bahia, o pessoal da igreja, você é neófito, você não pode ir para Bahia. Bahia é problemática, é uma cidade satélite de João Pessoa. Ah, Bahia. Bahia-Ux, né? Bahia-Ux. Francês. Olha aí. E aí eu fui lá dar estudos e eu fui... Me chamaram para ser membro da igreja lá, eu passei a participar da igreja. E aí, rapaz, nunca mais parei. Que legal. A gente ia, o Neto nasceu, depois o Estevão nasceu lá em João Pessoa. Que legal. Agora, uma coisa interessante que aconteceu na minha conversa é que eu era um estudante, né? Não tinha nada. Como eu falei para você. Uhum. Meu pai que me ajudava.
e a gente precisava ir para a igreja. O Paulo Félix ele tinha um método muito interessante, que ele para eu não dizer que não ia porque estava com o bebê, o que ele fazia? Ele deixava o carro dele. Mas eu dizia, não, irmão Paulo, não quero dirigir seu carro. O que ele fazia? Ele ia embora para a igreja e deixava a família dele em casa. Aí a irmã dizia, irmão Olímpio, o senhor tem que ir com a gente, porque se o senhor não for, ele não vai. Eu dizia, mas como? Quer dizer, ele já foi de ônibus, ele quer que o senhor leve a gente. Tá entendendo? Eu aprendi muito com o Paulo Félix. Paulo Félix era um missionário, assim, de uma inteligência ímpar. Que legal. Fantástico. Porque O Paulo Félix? infelizmente, faleceu há uns 2 anos. Puxa vida. Mas já bem velhinho. Só no seu, Acho que eu sou. Cumpriu a carreira, né? Pois bem, aí ele deixava o carro dele e ia embora. E eu ficava sem jeito, quer dizer que pra eu levar vocês, né? Se o senhor não for, a gente não vai. Não, caminho, olhava, a gente não vai pra igreja se eu não for. Aí eu pegava, tava todo mundo dentro do carro e nem. Só que a gente ficava pensando assim, meu Deus, se a gente tivesse um carrinho seria bom demais, né? A gente morava numa casa alugada. E o interessante é que essa casa alugada é outra história que eu acho que vai ter uns 3 podcasts. Porque não. Foi o seguinte, olha. Foi o seguinte, então. Já que dessa casa alugada aí, o que tinha antes, você vai saber logo depois de mais um intervalo que a gente vai ter aqui agora. Fica ligadinho com a gente. Daqui a pouco a gente volta aí para saber dessa história aqui, viu? Legal. Muito bem, estamos de volta aqui no seu podcast semanal, podcast Resenhando. No último bloco, né, pastor? Estávamos aí conversando com o nosso querido amigo Olímpio e várias histórias interessantíssimas de como ele se converteu, como ele veio para a igreja, se tornou um missionário na causa de Deus. E relembrando que a Bíblia diz, né, que o verdadeiro... Não, Ellen White diz que o verdadeiro missionário já nasce no reino de Deus como missionário. E aí ele já começou dando estudo bíblico, levando pessoas para a igreja e tal. E ele estava contando para a gente, pastor, de que ele começou a pedir a Deus assim, eu queria tanto um carro para poder me locomover melhor, levar minha família, ainda dependia dos pais e tal. Da casa alugada. Na casa alugada e tal.
Mas antes dele falar isso, o que você tem que falar mesmo aí pro nosso telespectador que ele não pode deixar de fazer lá no canal? É isso mesmo, você tem que curtir aqui, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal para que mais pessoas possam ouvir esse lindo testemunho que a gente está ouvindo aqui. A gente só chamou o irmão Olímpio aqui porque ele é uma pessoa que tem muita experiência na área da caminhada com Deus, do discipulado, e é um grande ganhador de almas. E ele vai falar um pouquinho mais disso para nós hoje. Você já viu aí que ele recebendo estudo bíblico, ele já estava dando estudo bíblico para outras pessoas. Olha que fantástico, né, meu querido? Legal. Show de bola. E aí, Olímpio, conta pra gente, a casa alugada lá? Então, essa história do carro já foi depois de convertido, mas antes disso, é interessante como Deus construiu as coisas, né? Porque a gente morava na casa do meu sogro. Sim. E a minha mulher, naquele tempo eu não conhecia Jesus nem nada, e eu dava aula na escola próximo também. Então a gente queria ir para nossa casa, e estava procurando uma casa para alugar. Ela estava grávida do neto, e eu não tinha tempo para procurar casa, porque eu ia para a faculdade. E ela ainda não tinha passado no vestibular, né? Sim. Aí ela orava a Deus assim, pedia, Senhor, eu quero uma casa, a gente quer uma casa, mas que não seja nessa rua, nem nesse bairro, porque eu ia para a escola, lá eu tinha os outros professores, lá a gente gostava de tomar uma cerveja, jogar uma bola, não sei o que, ela não queria que fosse no bairro, por causa da escola e dos professores, e nem na rua, porque era a rua do pai dela, ela não queria morar na rua do pai dela, né? Ela queria um local distante. E ela saía, a bichinha saía para procurar casa, grávida, procurando casa, tudo mais, e nada, não apareceu nada. Um dia, eu cheguei em casa, assim, na hora do almoço, cheguei da faculdade, e a gente tava conversando, e ela disse, já andei, não aguento mais, tô com os pés inchados de procurar casa, não sei o quê. E ninguém acha casa. Aí a gente conversando, aí ela disse assim, olha, eu não vou mais procurar casa. Agora, se quiser que venha oferecer na minha porta, porque eu não vou mais procurar casa. Chega, não aguento mais. Não tinha Elixir na época, né? Aí ela acabou de falar, a gente ouviu bater em palmo lá na frente. Daqui a pouco chega o irmão dela, o Narciso. Daí tem um senhor aí fora querendo falar com o Olímpio. Aí ela, quem será? Isso aí, fui lá. Era um senhor alto, loiro, olhos azuis, e disse assim, eu vi que você tá procurando uma casa. Eu vi que você tá procurando uma casa, e eu olhei assim, tô. Aí, eu tenho uma casa aqui na sua rua. Exatamente, ela nem queria morar. Aqui na rua, aqui na sua rua, eu tenho uma casa um pouco mais à frente. Você não quer ver minha casa? Eu digo, rapaz, eu não sei, cara. Eu fiquei pensando assim, mas eu não sei, me deixa a chave aí que eu vou dar uma olhadinha. Ele deixou a chave e foi embora. O cara morava também na mesma rua, mais na frente um pouco. Aí eu cheguei em casa, você pediu uma chave da casa, tá aqui, ó. Aí ela disse, meu bem, só que é na rua. É na rua do seu pai. Vamos olhar, não perde nada olhando, né? Vamos olhar a casa era um sonho. Para um recém-casado, para um casal recém-casado, 2 quartos, uma sala, cozinha, banheiro, mas tudo pintadinho, tudo arrumadinho, peso bonito, tudo mais. Meu Deus, isso aqui é um sonho, tudo limpinho. Caramba, a gente se apaixonou pela casa. Resultado, fizemos a mudança, fomos morar na casa. Passamos a morar naquela casa e ali a gente viu Deus dirigindo, porque a gente foi morar na frente da casa do Paulo Félix. Olha aí. Vai entendendo? Como Deus faz as coisas, é ele que faz. A gente pensa que a gente prega o evangelho para as pessoas, a gente não prega o evangelho para as pessoas. É Deus que está pregando, é o Espírito Santo que faz. Você só não tem que resistir. Pare de atrapalhar a Deus que as coisas acontecem. É assim que eu... Como o pastor amigo Odor que dizia na sala de aula que no reino de Deus não existem coincidências, existem propósitos, né? Propósito. Deus tinha um propósito. Não é coincidência o cara bater palma, levar vocês para uma casa ali onde vocês tiveram contato com a mensagem. É um propósito de vida. Se você não atrapalhar, já fez grande coisa. E o interessante é que foi exatamente na hora que eles estavam falando. Eu não vou procurar mais casa. Quem quiser, que venha aqui agora. Acabou de falar, já estava na porta. Apareceu a chave. Acabou de... Aí a gente foi pra casa e foi aí que a gente começou a desejar um carro, né? Depois de convertido, conheceu o Paulo Félix, converteu, tudo mais.
Ah, se a gente tivesse um carrinho para ir, seria muito bom. Seria muito bom. E todo dia passava. O cara da casa, que é o dono da casa, passava na frente da nossa casa com um corcel marrom. É. Passava todo dia na frente da casa. E a gente ficava ali. Um dia fui pagar aluguel. Fui na casa dele pagar o aluguel. Cheguei lá, Nequinho, o nome dele, apelido dele, eu não conheço o nome não. Mas, seu Nequinho, tá aqui o seu dinheiro. Aí fui pagar o aluguel, ele recebeu o aluguel, eu procurava ser pontual no aluguel, tudo, ele olhou pra mim e disse assim: rapaz, você não quer me comprar esse carro? Eu digo, seu Nequinho, eu quero muito comprar um carro, olha, e o seu carro parece que é bem legal, até que eu queria, mas eu não tenho nada. Eu não tenho um tostão. Como é que bem que eu queria comprar seu carro. Pois compra meu carro, rapaz. Eu disse, mas quando que eu vou comprar? Eu não tenho como comprar seu carro. Ele olhou pra mim e disse, o que é que você tem? Me diga. Aí eu disse, eu não tenho nada. Eu tenho uma bicicleta de 10 marchas, uma televisão. Aí ele disse, pois senta aqui, senta aqui. Quanto é que vale a sua bicicleta? Desse jeito. Quanto é que vale a sua bicicleta? Deve valer uns 15 mil, a moeda da época, cruzeiro. Deve valer uns 15 mil cruzeiro. Vamos dizer que seja o cruzeiro. Nem me lembro se era cruzeiro, o que é que era. Aí ele disse, 15 mil. Aí pegou o papel, 15 mil. A sua televisão vale quanto? A televisão, ó, deve ter ganhado nos 15 anos dela. Do pai dela. O pai dela queria assistir a Copa e era aniversário dela. Aí ele deu um presente pra filha. Minha filha, olha, seu presente de aniversário é a televisão. Ela ganhou o presente, a televisão na casa. Aí também quando ela casa, a televisão é minha, eu vou levar pra minha casa. Deixa ele. Tem televisão. Olha aí, tá vendo? E só já deixar o recado aqui pra minha esposa, amor, se eu levar um videogame pra casa é pros meninos, nem pra mim. Eu fiz outra televisão no médio nessa vida, né? Pra mim, é lógico. Aí eu digo, tem a televisão. Quanto é que vale a sua televisão? Eu digo, vale, não sei, deve valer uns 15 mil também. Aí ele pegou, calculou o valor do carro, não me lembro qual era o valor do carro, mas era mais do que 60 mil. Calculou para lá, aí, bom, tanto menos 60, tá, dá isso aqui, você vai me pagar. Quanto você pode me pagar? Qual a parcela que você pode me pagar? Rapaz, Isso aí vem do pai do ano, né, daqui é onde você tá doido, eu não tenho como comprar seu carro. Rapaz, diga quanto você pode me pagar por mês? Eu digo, rapaz, eu no máximo eu posso pagar o valor do aluguel desse aqui de novo. Posso dispor de mais um aluguel desse. Peraí, aí botou o valor do aluguel lá e dividiu o valor pelo aluguel, deu tantos meses. Deu mais de 24 meses. Aí disse, pronto. Toma aí a chave, leva o carro. Rapaz. Estraga a bicicleta e a televisão. Como é, rapaz? Leva o carro, rapaz. E eu não vou nem testar o carro, não sabe, nem andei no carro. Teste, faça o que você quiser, mas tira esse carro daqui, ele é seu. Eita, filho. Aí eu, caramba, entrei no carro. Liguei, o carro tava beleza. Peguei, saí no carro, encostei lá em casa e disse, meu bem. Traga a televisão e a bicicleta. Sinto muito, você acabou de perder a sua televisão. Mas meu carro também estava pequeno. Ela ficou muito feliz. A bicicleta televisão e pegou a casa aqui. E fiquei pagando mensalmente. E aí a gente passou a ter um carro para ir para a igreja. Que legal, mano. Que legal. Um Corcel, rapaz. E graças a Deus, olha, foi uma bênção mesmo. Porque a gente botava o menino dentro do carro, não atrapalhava mais o Paulo Félix. Ele podia ir de carro para a igreja. E aí nós fomos para a igreja e aí Deus nos deu esse carro. Foi uma história bem interessante na minha vida. E esse carro aí virou missionário também, mano? Carro missionário. Carro missionário. É. Chegou a andar. Mas um litro de gasolina que eu andava, eu botava de litro e na banguela desligava. Era isso que eu ia te perguntar. Na madeira. O carro chegou a andar sem gasolina também? Porque eu tenho histórias do meu pai de um Fusca que a gente ia dar estudo bíblico, não tinha dinheiro para botar gasolina, mas tinha que dar estudo bíblico. E uma vez a gasolina acabou, meu pai falou, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Ficou no desespero, e Deus falou para ele, bate a chave aí que vai funcionar, bate a chave, mas eu já fiz, o carro não funciona, acabou a gasolina, eu já soprei lá atrás, na mangueirinha lá, né? Não tem mais, não, bate a chave. Papai bateu a chave, não é que funcionou o carro e fomos até em casa.
Pois é. Teve caso desse também aí, não? Não, né? Meu pai tinha mais que eu. Quando acabava de ver o neném. Mas demorava a acabar, porque assim, Era carro híbrido. quando chegava na ladeira, eu desligava a chave Olha aí. e ligava o contato para não travar a direção, né? Aham. Deixava no ponto banguela. e ir embora. Cara, E em algumas ocasiões ele teve que pedir socorro do meu cunhado para levar lá 1 litrinho de gasolina para dentro do prego. olha só. Mas esse carro foi. Eu fui pro Maranhão com ele, viajei com ele. Tá. Foi muito legal, foi muito Uma útil bênção pra de gente. Deus. Foi uma bênção de Deus e serviu bastante. Que legal. Mas, Olímpio, você contou aí pra gente que você tinha 11 irmãos e tal, e você fez deu tipo que um spoiler dizendo que um dos seus irmãos ali tava na fé e tal. Você foi o primeiro da família a se converter. Como que os seus irmãos, então, chegaram aí, ou a sua família, chegaram a conhecer o evangelho, se tornaram adventistas, sua mãe, seu pai, como é que foi? Inicialmente foi assim, tipo, foi muito chocante, né? Muito chocante. Porque quando eu me converti, ficou todo mundo chocado. Mas que história é essa? Virou crente agora, né? Que história é essa? Como é que pode, né? E tinha uma irmã minha que morava conosco, uma irmã mais nova que veio morar conosco, depois que eu estava convertido, e eu comecei a pregar para ela, começou a ir para a igreja, tudo, a Roberta. Sua irmã? E minha irmã, Roberta. Comecei a pregar para ela, começou a ir para a igreja. E Roberta começou a se vestir como crente também, começou a dar feito crente. E todo mundo ficou com aquele olho. Eu tenho uma irmã que é psicóloga, né? A Líbia, mora aqui em Manaus. A Líbia chamou o Roberto para passar uns dias na casa dela lá em Olinda. E Roberta foi, uma pessoa bem pertinho de Olinda, né? Inclusive, vou aproveitar já para mandar um abraço pra Líbia também, pro Henrique, né? Queridos. A Líbia atrapalhou um pouquinho no começo. Aí a Roberta bem convertidazinha, rapaz, maravilha. Foi pra passar uns dias na casa da Líbia, chegou lá, virou a cabeça, porque Líbia é psicóloga e tudo mais. Roberta, você é muito jovem, minha filha, você tem que viver a sua vida, não tem que ser crente. Você gosta de crente, não sei o que, tá. Roberta voltou de lá com a cabeça virada. Totalmente virada, porque Líbia encheu a cabeça dela. E foi um trabalhão pra, de novo, pregar pra Roberta e tudo mais. Mas a Líbia já começou a ficar assim, sabe, curiosa com isso. Meus irmãos ficaram curiosos. Meu pai achava que eu tinha recebido uma lavagem cerebral. Eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz nesse carro foi para São Luís, Maranhão. E chegando lá, tava um circo armado, todo mundo me esperando. E eu tenho um cunhado, o Alencar, que era muito crítico na época, né? Marido da Maria Júlia. E o Alencar já me recebeu na calçada. Quando eu cheguei, que abri a porta do carro, ele disse: "E aí, pastor?" Aí eu, opa, como é que tá, Kardec? Tudo bem que ele era kardecista. Devolveu logo. Mas a gente sempre deu muito bem, nunca tive. Aí, mas como eu era muito jovem, né? E ele já adulto, ele era capitão do exército, e era um cara já adulto, tudo. Mas estava de férias lá em casa. E eu fui de férias, de manhã Casa cedo, dos seus pais. na casa dos meus pais. A casa dos meus pais era num condomínio, e a rua da frente do condomínio não era transitável por carro. Era assim, as casas ficavam uma de frente para outra, e a rua da frente era um gramado, cheio de árvore bonito, né? E era muito bonito para passear. E o nosso jardim era bem grande, e lá na frente tinha um taperi onde eu gostava de estudar minha lição, de manhã. Um dia eu estava estudando minha lição, a minha irmã, esposa do Alencar, a Maria Júlia, chegou lá comigo. Ah, eu nem falei. Bom, depois eu falo. Aí a minha irmã chegou lá comigo, que realmente a experiência que eu vou contar sobre a Emerick é depois. E me viu estudando a lição e disse: "Meu filho, o que você está estudando aí?" "Estou estudando a lição sobre o sábado." "Que história é essa de sábado?" Aí eu disse: "Mano, você quer saber?" Ele disse: "Quero, senta aí, eu vou lhe mostrar." Ele sentou, eu abri a Bíblia e comecei a falar para ela sobre o sábado. O meu cunhado, Alencar, viu lá de dentro. Aí ele foi lá fora comigo. Eu conversando com a minha irmã mais velha que eu, uma mulher bem mais madura que eu, ela deve ter aí uns 10 anos a mais que eu. E quando eu tava falando para Emerick, para Maria Júlia, sobre o sábado, ele chegou e me deu um ralho, né?
chegou e disse assim, olha, se você quiser viver em paz comigo, não tente vir falar de Deus para minha esposa, vir aliciar minha esposa. Aí eu disse, olha, cara, eu não tô aliciando ninguém. Desculpe aí, ela me fez uma pergunta, estou respondendo. A minha intenção não é aliciar ninguém. Sim. Mas aí ele começou a discutir comigo. Aí nisso, o meu pai também veio, porque os dois vieram para cima. E estavam os dois, eu me lembro que eu fiquei muito acuado. Porque eu não esperava aquilo, eu pensava, quando eu me converti, que fui a São Luís, eu pensava que ia chegar lá, Nossa, que legal. todo mundo ia ficar feliz que eu estava convertido, ia querer saber a razão da minha fé, e eu ia poder pregar o evangelho, porque era uma coisa muito linda e tudo mais. Eu encontrei um pessoal armado contra mim, entendeu? Da própria casa, né? Dentro de casa. E eu fiquei tão acuado assim, porque foi uma surpresa muito grande a forma como eles me atacaram. Quando eu estava bem acuado, eles falando que eu tinha recebido uma lavagem cerebral, que agora eu ia sustentar pastor, que não sei o quê. Aí eu assim, chocado, a minha mãe, que é uma baixinha assim, sabe? Mas muito valente, chegou e se interpôs. Disse assim, olha, é o seguinte, vamos parar com isso aqui. Eu não admito que vocês façam isso. Se o Olímpio Júnior tivesse, lá eu sou chamado de Olímpio Júnior, se o Olímpio Júnior tivesse se envolvido com droga, com álcool, se ele tivesse fazendo alguma coisa errada, eu até aceitaria que vocês viessem argumentar com ele dessa forma, mas porque ele está querendo seguir a Deus, vocês vêm fazer isso? Nada disso, vocês vão respeitar. Nossa. Vocês vão respeitar, ele tem o direito sim de professar a fé que ele quiser e vocês vão respeitar. Calou a boca. Meu pai calou a boca, meu cunhado calou a boca, saiu, todo mundo calou a boca e eu... Rapaz, eu fiquei tão chocado que na hora eu tive uma crise de choro. Não. Imagina. Tive uma crise de choro. Sim. Foi o choque, né? Foi um choque muito grande. Mas aí foi um contato que eu fiz com a Maria Júlia, né? Com a Líbia eu já tinha feito um contato, que ela, através da Roberta, tudo mais. Mas Deus foi agindo de uma forma incrível, que os meus irmãos foram se convertendo, eles sabendo da minha conversão, mas foram se convertendo à distância. Uhum. A Líbia, em Recife, apareceu alguém na porta dela para dar um estudo bíblico para ela, um pastor, Olha só. e deu um estudo bíblico para a Líbia. E ela estava fazendo oposição à igreja e de repente começou a ficar curiosa, se converteu. A Nádia, em João Pessoa, também teve uma experiência com Deus e se converteu à distância. Rapaz. A auxiliadora morava em Picos, no Piauí, também tomou conhecimento da minha fé, mas não fui eu que dei estudo. Ela se converteu lá, Olha. Coisa, Olímpio. recebeu a mensagem lá. Enquanto isso, você estava orando igreja por sua família. Hein? E você estava orando por sua Orando por família. minha família. Aqui. A minha mãe eu dei estudos bíblicos para ela. A minha mãe eu dei estudos bíblicos. Ela entendeu tudo, inclusive ela abandonou as imagens de escultura que ela tinha. Ela tinha um santuário lindo que a minha avó tinha deixado para ela, de madeira, muito bem trabalhado e cheio de imagens que ela tinha herdado da mãe dela. E ela tinha muita, assim, ela orava, se ajoelhava ali para fazer as rezas dela. E ela devolveu tudo botou tudo dentro de uma caixa, botou as passagens bíblicas de referência à idolatria e devolveu lá na paróquia que ela frequentava. E continuou católica, só que devolveu as imagens. Que coisa. Porque ela dizia assim, filho, eu entendo tudo, mas isso que você fala de Maria eu não posso aceitar. Maria é a mãe de Deus, não tem como. Eu dizia, mãezinha, Maria é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, mas ela não é a mãe de Deus, porque Jesus se fez carne. E eu digo mais, olha, mãezinha, quando Maria um dia ressuscitar, porque ela era uma justa, ela era uma serva de Deus. No dia que ela ressuscitar e descobrir que fizeram mau uso do nome dela, deturparam e desviaram tantas pessoas em nome dela, eu tenho certeza que Maria vai chorar. Então a senhora admira Maria, pois preste atenção, Maria não concordaria com isso. E ela ouviu aquilo e ficou assim, até que um dia ela realmente se converteu, depois de 10 anos. Esperei 10 anos pela minha mãe. 10 anos. 10 anos. Olha, é o seguinte. Mas é grande demais a história, não dá pra contar no podcast, não. Calma aí, é o seguinte, olha, você que está nos acompanhando aí agora, tem aqui, a gente quer saber como que a mãe dele se converteu, como que a mãe dele se batizou ou aceitou a Jesus ali como seu único salvador pessoal. Então é o seguinte, você que está nos acompanhando aí no YouTube, você fica com a gente que a gente vai fazer um intervalo e vamos continuar aqui com essa história.
E você que está nos ouvindo pela Rádio NT Amazonas, vai lá no YouTube, Adventistas Amazonas, e continue assistindo essa história aqui com o nosso querido amigo, tá bom? Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso podcast Resenhando com o nosso querido amigo Olímpio Queiroga. E Olímpio, eu tô assim, admirado. Sua história aí de vida é fantástica. Eu fiquei pensando aqui agora nesse breve intervalo que tivemos em como Deus foi trabalhando na história da sua família, né? Quem estava próximo a você, Deus te usou para ajudar. Perfeito. Mas quem estava longe, Deus atendeu as orações e levou alguém para que tivesse contato com a família, né? E aí você estava falando da sua mãe, então sua mãe levou 10 anos para ela conseguir largar a questão relacionada com Maria, é? Isso. A minha mãe, ela era, desde jovem, filha de Maria, né? Uma ordem católica. Sim. Uma ordem. E ela tinha, assim, um apego muito grande a essa ordem, e ela não admitia que Maria não era algo além do que a Bíblia coloca, né? Uma serva fiel de Deus. Um instrumento de Deus visível, mas ela resistia um pouco, ela achava que era mais, né? Uma divindade. Uma divindade. Pois bem, então, a minha mãe, contudo, era uma estudiosa da Bíblia, e ela já tinha se convencido da ideia, mas ela não conseguia transformar isso numa coisa prática. Sim. E o meu pai, por ser kardecista, ele brincava muito com ela e era um pouco crítico, e ela tinha muito medo também de uma decisão desse tipo, tipo assim, uma mudança de religião, uma coisa parecida, fazer com que ele rejeitasse a ideia, né? Porque uma sociedade patriarcal como a nossa, né? E eles, então, para ela era muito importante a opinião dele. Claro. Sim. Mas num certo dia ela tinha o hábito de ler a Bíblia todas as madrugadas. E um certo dia ela acordou às 4 horas da manhã e foi estudar a Bíblia. No quarto dela mesmo, ela sentou numa cadeira e foi estudar a Bíblia. Meu pai na cama dormindo, e ela sentou para estudar a Bíblia, como era de costume. E nesse dia ela estava estudando a Bíblia, quando de repente ela teve uma visão. Ela disse que viu uma roseira, uma grande roseira diante dela. Uma roseira cheia de rosas vermelhas. E ela achou linda aquela roseira, aquelas rosas e tudo mais, e ela ficou olhando a roseira, e quando ela estava contemplando aquela roseira, ela disse que veio uma mão e agarrou, pegou aquela roseira pelo caule e arrancou aquela roseira do chão. E ela disse que era uma coisa tão clara, assim, a visão, que ela viu a terra caindo das raízes da roseira. E ela pegou aquela roseira, aquela mão, tirou a roseira e plantou em outro lugar. E a roseira continuou lá, mas agora no outro local. E ela ficou assim, agitada. Meu pai acordou com a agitação dela e disse: minha velha, o que é que houve? E ela disse: não é nada não, não é nada não. Minha velha, me fale o que é que houve, por que você está assim? Não é nada não, você sempre brinca com as coisas que ele fala, não vou contar não. Não, me conte, por favor, eu não vou brincar, eu prometo a você que não vou criticar você, nem vou brincar. Me fale o que aconteceu. Aí ela contou a visão para ele. E ele ouviu e disse assim: você sabe o que é isso, né? Ela disse que sabia, mas ela queria ouvir a opinião dele. Disse: não sei, o que é que é? O que é isso? Você sabe que você é essa roseira, né? E essas rosas são seus filhos. E essa mão arrancando significa é você saindo da igreja católica. Está sendo arrancado da igreja católica. E vai para a igreja adventista, junto com seus filhos. Rapaz. E vários dos seus irmãos já estavam no processo. Batizei já. A Emeri, que foi a primeira a batizar, a Emeri batizou-se em 85, né? Isso aí já aconteceu na década de 90. 2 anos depois de você, sua irmã se batizou. Foi. Aí ela disse, por que você acha isso? Porque tá claro, você é essa roseira, e as rosas são seus filhos.
E isso aí significa que você está saindo da igreja católica, que você não queria me contar, porque você tem medo da minha reação, né? Ela disse, pois fique tranquila, pode seguir seus filhos, fique tranquila, eu não vou achar ruim. Foi uma libertação para ela, porque, na verdade, ela já estava convertida e não tinha coragem Não tinha coragem. de enfrentar ele, Sim. né? Aí ela, naquela madrugada, ligou para mim, e devido ao fuso horário, né? Aqui ainda era 3 horas da manhã, por aí, 3, 4 horas da manhã, e eu recebi aquela ligação no meio da madrugada, eu fiquei apavorado, achando que tinha morrido alguém, alguma coisa séria, né? E era alguma coisa séria, mas não tinha morrido, né? Era morte pro mundo e vida pra Deus, né? Oi, mãe, tá tudo bem? Aconteceu? Ela disse, meu filho, venha para o meu batismo. Com essas palavras. Eu quase não consigo acreditar. Eu me lembro que eu acordei assim meio... Quando eu vi ela falar aquilo, eu disse, como é, mãe? Venha para assistir o meu batismo, eu quero me batizar. Oh, meu. Que benção. Rapaz, eu caí num pranto, porque eu vim orando pela minha mãe há muitos anos, como também pelo meu pai. E caí num pranto. Eu chorava. Minha mulher não sabia o que fazer para me ajudar, porque eu chorava demais, assim, eu não conseguia me conter. Sim. E tive a alegria de ir para João Pessoa assistir o batismo da minha mãe. Que benção. E ela deu um testemunho lá na frente, no dia do batismo dela. Foi a coisa mais linda. Legal. Deus seja louvado, Olímpio. E aí, sim, só para fechar essa questão, assim, é muito lindo ver a ação de Deus, daí como que Deus teve que intervir diretamente para que a situação acontecesse segundo a vontade dele, né? E Deus, por vezes, age assim na história, né, Olímpio? Mas e o seu pai, Olímpio? O seu pai, ele não foi no mesmo momento que a sua mãe, pelo que eu entendi, mas teve algum momento que ele aceitou também? Também. O meu pai, Deus quebrou ele. Ele foi quebrando. Ele era muito duro, era policial, era um homem que andava armado e era muito, muito assim... Ele era o líder da família, né? Sim. Então tudo na família passava por ele, inclusive por parte dos tios, né? Uma pessoa meio... Na Paraíba, ser policial na Paraíba não é fácil, né? E era um homem, assim, muito ríspido, né? Nas coisas que fazia. Mas Deus foi quebrando ele. Ele foi envelhecendo, foi se fragilizando, e Deus foi... rapaz, é incrível, Deus trabalha. Ele foi se fragilizando até que a minha mãe trazia pessoas da igreja para fazer reuniões lá em casa. Ele começou a ouvir, a participar. Sim. Velhinho já ali perto, tudo mais. E até que chegou a um ponto em que ele disse que queria se batizar. Olha só. Ele disse que queria se batizar. Recebeu estudos lá, o pessoal da igreja do Bessa foi lá, deu estudo para ele. E ele era assim, meio difícil, mas foi recebendo a mensagem, foi. Que benção, que benção. Até que um dia avisou que ia se batizar, eu fui, tive a alegria de entrar no mar, Que benção. ao lado do pastor que batizou meu pai. Legal. E tá com ele, pegado na mão dele ali, quando ele se batizou. Que legal. Foi uma bênção. Mas ele foi um homem que lutou a vida inteira, porque ele tinha muita dificuldade para entender o perdão, Sim. a graça. E o meu pai, sempre que a gente falava sobre perdão para ele, ele dizia assim, meu filho, não existe perdão para mim. Eu sou um homem muito mau, não existe perdão para mim. Mas ele já velhinho, no hospital, a minha mãe não cansou. Porque as pessoas pensam que a conversão se dá ao se batizar. Conversão é uma obra de uma vida inteira, É verdade. né? Você se converte em aspectos. Você passa a vida se convertendo. É isso mesmo. A vida toda, né? E ele decidiu ser ao lado de Jesus bem antes, mas a conversão dele se deu até o leito da morte, na hora da morte. E lá no leito de morte, que ele nunca tinha aceitado o perdão assim, ele achava que para ele não se aplicava aquilo, né? E a minha mãe, antes dele morrer, perguntou, meu velho, você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita? Você se arrepende dos seus pecados? E pela primeira vez ele disse, minha velha, eu aceito Jesus como meu Salvador. E eu aceito. E eu recebo o perdão dele. Eu sei que ele me perdoa. Então, é uma coisa assim, Maravilhosa. maravilhosa. Eu não tenho nem como dizer.
Que gratidão que eu tenho a Deus. E assim somos vários irmãos convertidos. Não são todos os que são adventistas. Tem um irmão que é pastor de outra denominação dos Estados Unidos. Tem uma irmã que é membro de outra denominação dos Estados Unidos. Tem o Estelo, que ainda é católico, mas é um católico bem, assim, ativo. Deus sabe, né? Deus sabe. É ele que trata tudo, né? Ele só vai continuar. A gente só tem que não resistir. Mas, meu amor, Olha, história inspiradora. História, assim, maravilhosa. essa última aí do seu pai chegou a cair um cisco. E deixa eu perguntar uma coisa. Beleza, você falou aí como é que foi a conversão, como foi a sua conversão, da sua família e tal. E a gente nem deu tempo para falar dos seus estudos bíblicos, porque eu também lidero aqui na associação a parte da Escola Bíblica Novo Tempo. Inclusive, eu convido você a assistir a Novo Tempo, um canal aberto, um canal fechado, depende da região onde você estiver. Na Sky, Oi, TV e todas as outras TVs, tem lá a TV Novo Tempo, ou até mesmo no YouTube. E aí, lá na sua igreja onde você frequenta, a igreja do Alphaville, Espaço Alfa, um abraço para os nossos irmãos daí, existe uma classe que é liderada pela nossa irmã Célia, onde o nosso querido Olímpio, ele é professor lá. E eu comecei aí, algumas vezes que eu estou aqui em Manaus, eu vou lá assistir a classe, e eu fiquei assim, encantado com a forma que o nosso irmão Olímpio, ele apresenta o estudo bíblico. É algo assim, simplesmente maravilhoso. Você que nunca viu um estudo bíblico do Olímpio, não perca a oportunidade. Onde você tiver e souber que ele está dando estudo bíblico, vá lá e assista. Ah, mas eu já sei tudo, eu já estudei isso. Quem está falando aqui é um pastor que já viu essas matérias que ele apresenta, por exemplo, Apocalipse, na faculdade. Fiz provas disso aí. Mas ouvir o irmão falando sobre Apocalipse é uma coisa assim, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Qualquer um entende. Então, Olímpio, eu queria, já estamos no final, já passou e tudo aqui o tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você faz a sua preparação pessoal com Deus. Como é que é a sua vida pessoal com Deus? Porque a gente sabe que para se ter um resultado missionário tão bom, tão exitoso como esse que o senhor tem, é necessário ter um preparo, uma comunhão com Deus. Como é seu relacionamento com Deus? É difícil resumir em palavras, né? Mas a primeira coisa que eu procuro assim, não me iludir com minha própria justiça. Tá muito claro que ele é Deus e que eu sou um ser humano pecador. Isso é exatamente claro. Eu vivo pela misericórdia. É uma coisa que eu coloco diante de mim constantemente. Eu sou um miserável. Até porque não há salvação para justos. Então, eu procuro me apresentar de Deus da forma mais humilde possível, porque eu estou bem ciente da grandiosidade dele e da minha pequenez. Sim. Eu apenas me coloco, Senhor, eu sei que não sou nada. Mas se tu quiseres, se achares por bem me usar, tô aqui. Um vaso cheio de defeitos, mas se tu quiseres me usar, eu não tenho nada de mim mesmo a oferecer. Isso aqui é verdade, eu não tenho o que oferecer. Mas eu procuro não resistir. O que ele quiser, eu aceito e eu me coloco nas mãos dele assim, e ele termina me usando, porque ele me ama, né? E eu sou filho, não sou. Não tem como explicar amor de pai por um filho? Teve até uma circunstância que eu estava conversando um dia desses com o Olímpio e aí eu me lembro que você me falou, Olímpio, que sempre antes de dar um estudo, mesmo aqueles estudos que você já está acostumado a dar várias vezes, você revisa, estuda de novo, traz de volta a memória, e isso é extraordinário, né? Às vezes a pessoa entra no automático, mas é importante isso, né, Olímpio? A dependência, né? Porque quando isso eu falo como pastor também, e às vezes a gente a gente tem a tendência e a tentação de usar como se fosse profissional, né? Então, tipo, eu já sei esse assunto, eu já domino esse assunto, eu já preguei várias vezes esse assunto, eu já ensinei várias vezes, então já tá fácil.
Mas aí que mora o perigo, né? Que a gente pode confiar muito na gente, na nossa capacidade, que eu sou, que eu posso. Mas isso que o Senhor faz me lembra sempre daquela necessidade que eu tenho, eu como pessoa, como pecador também, de toda vez que for, antes de subir o púlpito, depender de Deus, lembrar quem realmente nós somos, como o Senhor falou. É verdade. Não somos nada. Se Deus quiser nos usar, Ele nos usa, né? Se ele olhar por bem, né? Todos os meus estudos bíblicos começam com Romanos 12, Romanos 12, versículo 1 e 2, 1 a 3. 1 a 3. Romanos 12, 1 a 3. Rogo-vos, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E o versículo 3, é claro que nós não temos tempo para falar sobre os 3 versículos, né? Mas o versículo 3 diz justamente, pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Primeiro ponto que eu procuro chamar a atenção das pessoas, primeiro, é que Deus não é uma estátua, não é imagem de escultura, não é um ser distante, é um ser racional e que espera de você, se aproxime dele racionalmente. Não tente manipulá-lo, não tente enganá-lo. Racionalidade é princípio básico de relacionamento. Então, se eu chego com você, tento me relacionar com você, e você percebe que eu estou sendo desonesto, que eu estou querendo lhe manipular, já acabou aí a amizade. É verdade. Não é verdade? Então, quando Deus diz assim, venha racionalmente, ele está dizendo assim, olha, vamos conversar seriamente, vamos tirar as máscaras, vamos abrir o jogo aqui, né? E você precisa mudar a forma de pensar, é o que diz o versículo 2, né? Isso mesmo. Uma mudança na forma de pensar. Transformar. A gente tem que chegar diante de Deus humilde e disposto a abrir mão de coisas, porque Ele é Deus e você é pó, simplesmente por isso. Não é porque não, é isso, ele é Deus, Ele sabe tudo e você é pó, você não sabe de nada. Então, baixa a bola, se aproxima de Deus humildemente, tira as máscaras, Ele sabe quem você é, não tenha vergonha de ser quem você é, porque ele já lhe conhece. Ele já lhe conhece, né? Então, esteja disposto a mudar a forma de pensar, a renovar o entendimento, que é o que diz o versículo 2. E no versículo 3 ele diz, olha, e não se ache o cara, porque você não é o cara, você não é o cara, você não sabe, você pensa que sabe, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Se você chegar humildemente e disser, Senhor, eu não sou nada, Deus diz assim, pois eu vou te fazer algo. Porque Ele é a fonte de toda a sabedoria, né? Então, a maior dificuldade que a gente tem com o aluno da Bíblia é convencer que ele não é nada, que ele não sabe de nada, sem ofendê-lo. Sim, verdade. É? Uma sociedade tão cheia do eu, né? A gente tem um professor no SALT, aliás, tinha, né, que agora ele já está aposentado, o Emilson dos Reis. Você pegou essa época do Emilson? O Emilson, ele tem uma história lá no SALT que, quando eu cheguei, ele já não fez isso, mas algumas turmas passadas disseram que ele fazia isso. Ele chegava na lousa, né, no quadro branco, e ia bem grandão, assim, lá na sala, lá no NASP, lá. Ele pegava o pincel, ia bem no meio e dava um risquinho assim, né? E dava um pingo no meio. Aí ele falava assim, você tá vendo todo esse quadro branco aqui? Todo quadro branco, isso significa conhecimento de quem é Deus. E esse pinguinho aqui que eu acabei de fazer, isso é o que eu sei sobre Deus. E o que você sabe não tá aqui, não. Não vai nem pra aparecer. Tipo, assim, uma brincadeira que talvez você entenda que é o seguinte. Ele tinha doutorado em teologia. Pois ele era doutor em teologia, é um cara fantástico. Inclusive, a meditação matinal desse ano foi ele que escreveu. Mas é isso, quanto mais a gente descobre sobre Deus, mas a gente descobre que não sabe nada. Não sabe mais. É uma vida inteira aprendendo, uma vida inteira se convertendo, uma vida inteira se convertendo. A gente tem que entender que a nossa jornada nunca acaba. A gente precisa se converter todos os dias, né? E as verdades estão aí nos sendo mostradas, Deus na sua misericórdia, falando na linguagem infantil com a gente,
trazendo devagarinho, numa linguagem, para ver se você consegue entender, porque você é tão limitado que ele se baixa ao seu nível para poder falar com uma professora que trabalha com um bebezinho, né? Para te alfabetizar. É o que Deus faz, né? Verdade. E quanto menos a gente oferecer resistência, melhor, porque aí chega mais rápido, entende mais rápido. Maravilha. Olímpio, para a gente fechar aqui, que recado que você tem para dar para os nossos amigos que estão assistindo o nosso podcast aí, que quem sabe já tem anos de igreja, mas nunca se dedicaram, talvez, para discipular, para evangelizar alguém. Você acha que isso é importante para a caminhada com Deus? Deixa um recado aí para essas pessoas. O recado que eu tenho a dar é: cristianismo é relacionamento. Isso aí é tema se for falar sobre... É muito profundo, mas é verdade. Veja os 10 mandamentos. A primeira tábua fala do relacionamento do homem com Deus, a segunda tábua do relacionamento do homem com o semelhante. Então, não existe cristianismo sem relacionamento, sem um bom relacionamento. Você tem que aprender a se relacionar com Deus e aprender a se relacionar com o seu semelhante. A gente não pode pensar que vai dar estudos bíblicos. A gente tem que fazer amizade. Você quer ser um bom instrutor bíblico? Abrace o seu aluno. Diga para ele que ama ele. Deixe que ele sinta o seu toque. Abrace ele. Ouça o que ele vai falar. Procure participar um pouco da vida dele. Interaja com ele. E depois você vai ver que o coração dele vai estar aberto para um amigo. Não pode ser o estranho que chega falando de Deus para ele. Você tem que ser o amigo que chega para somar com ele, para, como instrumento de Deus, suprir nele algo que ele não tenha e que você tem. E receber dele também muita coisa que Deus tem nas pessoas para passar e você não tem ainda. É uma troca. Cristianismo é relacionamento. Que legal, gente. Olha, Maravilhoso. pastor Lucas, olha, a gente, como ele falou, a gente é criança mesmo em frente desse homem de Deus aí. E eu quero dizer para o senhor que estou muito grato de ter conversado contigo um pouco melhor. Já te admirava das vezes que eu ouvi ministrando a palavra de Deus e admiro ainda mais agora ao conhecer um pouco mais da tua história. Que Deus o abençoe poderosamente, a sua família toda, seus filhos, que é a coisa mais importante que você tem, eu acredito. E os netos também, né? E que dê tudo certo aí, meu querido, e que muitas pessoas ainda possam ser alcançadas por Deus através do Senhor. E mais um detalhe, e que outras pessoas se inspirem na sua vida, né? Para ser um outro propagador, né? Assim, da palavra de Deus, como o Senhor é. Amém. Porque imagina mais 10 Olímpios em cada igreja. Oh, nossa, ia ser... Se tivesse um, cada um dentro já até Ia ser uma bênção. Deus abençoe. Olímpio, muito obrigado, meu amigo, pela sua dedicação, pela causa de Deus e por testemunhar pra gente aqui. Eu fui grandemente abençoado, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que assistiu aí, que tá assistindo com a gente, também foi. Que Deus abençoe você, a Ocideia, toda a família lá, os meninos todos, que são muito queridos para mim, vocês sabem que são uma família muito especial. Amém. E que o Senhor continue conduzindo os passos de vocês. Amém. E você que tá aí assistindo a gente, olha, você viu que coisa maravilhosa foi esse podcast, então não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal e de ajudar para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Nós aguardamos você, né, Pastor Felipe? É isso aí. No nosso próximo podcast, no próximo sábado, às 15 horas. Deus abençoe vocês.